Fala jovem, tudo bem com você? Aqui é o professor Alex Siqueira para mais uma aula de física, certo? E bom, na nossa última aula nós começamos a ver aí um dos pilares da ótica geométrica que eu considero que no caso é a reflexão luminosa, beleza? Geralmente eu comento com vocês, pessoal, que a reflexão luminosa e a refração luminosa são os dois pilares que sustentam a ótica geométrica. Legal, pessoal? Enquanto a reflexão ela é, né, a permanência da luz em seu meio de origem quando esse raio de luz encontra com um corpo opaco, a refração, que é uma coisa mais para frente aí, né, já seria aquele fenômeno que consiste na luz conseguindo trocar de meio de propagação. Beleza? Muito bem. Na aula, na aula passada, pessoal, definimos reflexão, falamos de reflexão regular e irregular. Eu citei as leis da reflexão e é muito importante que você saiba, pessoal, que as leis da reflexão não são leis que servem apenas para a reflexão regular. As leis da reflexão também servem para a reflexão irregular. Tanto regular como irregular são formas de reflexão, beleza? E eu mostrei para vocês também, além da diferença de objeto e imagem, falamos também sobre a formação de imagens em espelhos planos. Tudo bem, galera? Então, rapaziada, na aula de hoje, o que eu vou, por exemplo, trazer para vocês aqui? Legal? Eu vou trazer para vocês aqui algumas aplicações com os espelhos. Pelas minhas contas, são 4 aplicações. Tá legal? Bom, e a primeira delas, sem mais delongas aqui, no caso, seria a ideia de campo visual. Tá legal? Pessoal, o espelho plano ele não serve apenas, né? O espelho plano não serve apenas para você ver uma imagem nele, beleza? Como eu falei, como até falei na nossa última aula, o espelho plano ele serve também para redirecionar raios luminosos em sistemas ópticos. O espelho plano serve, por exemplo, para localização, né? Por exemplo, imagine uma situação hipotética como essa. Você está num local em que tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que estão num outro local, só que relativamente longe de você. Só que embora essas pessoas estejam relativamente longe de você, você consegue vê-las, né? Só que naquele momento, por estarem longe, essas pessoas não conseguem te ver. Sei lá, uma situação em que você precisa de ajuda, não sei, digamos assim, né? Aí você quer chamar a atenção dessas pessoas, mas se você gritar, gesticular, essas pessoas que estão, sei lá, 3 quilômetros de você, assim, lá embaixo, você consegue ver as pessoas, mas aquelas pessoas não estão te vendo, por algum motivo, né? Se você pega um espelho, né? Pega um espelho e faz uma movimentação do espelho entre o sol e aquela pessoa, né? Aquelas pessoas que você quer chamar a atenção, você consegue direcionar o reflexo do sol nos olhos daquela pessoa. Então, tipo assim, ó, eu tô olhando para cá, assim, por exemplo, aí tem uma pessoa aqui querendo chamar minha atenção, né? Vou ficar maior aqui um pouquinho, ó. Tô virado para lá assim, não tô prestando atenção na pessoa que tá aqui. Aí tem uma pessoa aqui que quer me chamar a atenção. E essa pessoa pega o espelho e começa a mirar entre o sol e a minha posição. Entre o sol e a minha posição. Aí eu que estou olhando para lá, por exemplo, distraído, eu vejo aqui um feixe de luz nos meus olhos que vai chamar a minha atenção, né? Aí eu vou olhar na direção de onde que tá vindo isso. Aí eu vejo a pessoa lá longe, né? Isso que eu tô te contando agora, galera, eu vi no Discovery Channel, né? Nesses programas aí de sobrevivência na selva, que é uma utilização. Tá legal? Só que, galera, o espelho plano, galera, ele é um espelho que serve também para que você possa, olhando para ele, ter acesso a partes do ambiente que você está que você não teria acesso a essas partes se não estivesse olhando para o espelho. É meio que um aumento do campo visual mesmo. Tá legal? Por exemplo, galera, nós que dirigimos, nós utilizamos espelhos toda hora. Espelhos planos toda hora, por conta de, se eu quero trocar de faixa, eu tenho que olhar para o espelho retrovisor aqui na minha direita para saber se eu consigo trocar de faixa. Legal? Ou, se eu percebo que tem um carro muito colado atrás de mim, eu vejo por aquele retrovisor mais em cima, por exemplo. Tá certo?
Então vamos falar aqui sobre campo visual. Beleza, galera? Campo visual. Tá certo? Bom, se eu estou falando de campo visual em um espelho que é plano, eu preciso de um espelho. E o espelho está aqui, ó. Né? Aqui nós temos a posição do nosso espelho plano, beleza? Bom, se eu quero saber sobre campo visual, eu preciso, né, utilizar um observador, né, para ver ali como é que onde que está dando o alcance, né, desse campo visual. Então eu escolhi aqui o meu personagem favorito de Dragon Ball Z, que é o príncipe dos Saiyajins, o grande Vegeta. O grande Vegeta. Beleza? E pessoal, olha só. Repare uma coisa muito importante que eu faço questão de falar sobre isso nessa aula de hoje com vocês. Repare que o nosso observador, ele não está na frente do espelho. Ele poderia ficar aqui embaixo, aqui assim, né, na frente do espelho. Mas de propósito eu coloquei ele um pouco acima do espelho. Ó, o espelho termina aqui, né? E os olhos dele estão mais acima, no caso. Legal? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, pessoal, é que se eu não consigo ver a minha imagem em um espelho, isso não significa que essa imagem não existe. Tudo bem? Por exemplo, num carro, se eu olho para o meu espelho retrovisor, eu não consigo ver a minha imagem, mas isso não significa que ela não existe. Pode haver algum observador que, olhando para o espelho retrovisor do meu automóvel, consiga me ver. Tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma extensão aqui, ó. De novo, galera, uma extensão vai aparecer bem aqui, ó. Uma extensão da superfície do espelho. Legal? E aí sim, ó, o meu observador ele está a uma certa distância dessa extensão de espelho aqui, que no caso a distância seria, por exemplo, uma distância D, sabe? Uma distância qualquer aí, 2 metros, 3 metros, sei lá, beleza? E aí, jovem, uma coisa que nós sabemos é que se eu tenho um objeto diante de um espelho a uma distância D, então isso significa que a distância da imagem desse objeto até o próprio espelho, até a própria referência aqui da extensão do espelho, essa distância também seria D. Tá legal? Tudo por enquanto normal aqui, né, galera? Beleza então, né? Tudo bem, então qual que vai ser aqui o campo visual? Tá certo? O negócio é o seguinte, olha só. Aqui, galera, nesse desenho aqui, gente, eu até vou pedir desculpa para você. Eu fiz aqui a orientação no sentido contrário, tá legal? Se esse cara aqui é o observador, então a luz vai chegar nos olhos dele, tá legal? E não sair dos olhos dele. Mas assim, só para você entender mesmo. Olha só, galera, então se eu quero saber qual que é o campo visual do nosso príncipe aqui, o Vegeta, nosso observador, cara, olha só. Eu vou desenhar dos olhos da pessoa, no caso chegando nos olhos da pessoa, raios luminosos que partem da extremidade superior e da extremidade inferior do meu espelho. Tipo assim, ó, assim. No caso, um raio de luz vem nessa direção, atinge a parte superior do meu espelho e reflete nos olhos do observador. Tudo bem, pessoal? Parecido acontece aqui embaixo, ó. Eu tenho que um raio de luz vem nessa direção aqui. De novo, pessoal, desculpe pela setinha aqui, está no sentido contrário, tá? Aqui o raio de luz vem dessa direção aqui, bate no espelho, na parte superior, né? E atinge o nosso observador. Aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, no caso, esse raio que chega no espelho, na parte inferior, e atinge os olhos do nosso observador. Pessoal, uma coisa que você pode ficar ligado, Alex, como é que eu sei sobre a real inclinação desse raio de luz que chega até o espelho? Você pode fazer o seguinte, ó, você pode traçar dos olhos da imagem até a extremidade e daqui, ó, vem o raio, né? O raio vem na direção, ó, que pegaria no olho da imagem. Olha lá, ó, aqui, ó, no olho da imagem aqui. O raio vem aqui nessa outra direção, ó, que bate lá no prolongamento no olho da imagem, tá vendo, ó? É mais ou menos isso aí. Legal? Então esse prolongamento aqui, ele serve para te falar
para onde que realmente o raio ele chega no espelho, né? Beleza. Então o raio chegou no espelho aqui, ó, batendo na parte superior do espelho, na direção que contém os olhos aqui da imagem. Esse raio vai bater aqui e vai na direção dos olhos do observador. Outro raio chega aqui, atinge o espelho na parte de baixo, na parte inferior. Eu sei que ele vem por aqui porque se eu traço os prolongamentos, esses prolongamentos batem no olho da imagem. E aí beleza, o raio reflete para cá. A pergunta é, pessoal, o que é prolongamento? Aliás, o que é campo visual? Né? O que aqui é campo visual? Né? Como assim? O que é campo visual aqui onde nós estamos falando? Jovem, campo visual, no caso é tudo isso aqui, ó. O campo visual é toda essa região amarela, tá legal? Por quê? Porque veja bem, se eu tenho um ponto aqui, esse aqui mesmo, esse aqui, né? Esse aqui é um ponto em que a luz vai atingir o espelho e será refletida nos olhos do nosso observador. Aqui fora não, aqui fora não dá. Aqui fora não tem como, né? Só nessa região interna aqui, tá legal? Então, o espelho plano, pessoal, você olhando para esse espelho, você consegue ter acesso a toda essa região zona aqui, ó. Tá legal? É por isso que nós utilizamos os espelhos retrovisores. Você já ouviu falar, pessoal, sobre aquela ideia, né, de ponto cego, né? Ponto cego? O ponto cego é uma região que a pessoa não consegue enxergar através do espelho, né? Por exemplo, você tem um corpo aqui, ó. Se eu tenho um objeto aqui assim, aqui, nessa posição aqui assim. Esse objeto com certeza terá uma imagem porque ele está próximo de um espelho. Só que se eu tenho um objeto aqui, esse objeto não é visto pelo próprio Vegeta. Lembra que eu te falei no começo dessa explicação que, olha só, esse cara aqui ele não consegue ver o rosto dele e não consegue mesmo. Ó, o rosto dele está numa posição fora do campo visual. Só que se eu tiro ele daqui e coloco ele aqui, ó, nessa região, ele consegue se ver sim. Olha, ele conseguiria ver o pé dele, ó, por exemplo. Tá legal? E é basicamente isso. Tá legal? Então, assim, a ideia de campo visual é você saber onde que eu tenho aqui, né, onde que é o campo de visão de um espelho plano, tá certo? O espelho plano, pessoal, ele não é o melhor espelho para campo visual, tá? Existe um outro espelho que ele expande muito o campo visual e o campo visual fica muito mais abrangente. Que na hora certa eu falo para vocês que espelho que é esse, beleza? Bom, próxima coisa que eu quero falar com vocês aqui sobre isso é a translação de um espelho, tá certo? O que é translação, pessoal? É quando você tira o espelho de uma posição e coloca o espelho em outra posição. Tá legal? Então, repare só aqui, ó. Eu tenho aqui na tela esse meu espelho aqui. Maneiro. Tá aqui. E eu preciso de um objeto, né, que terá a sua imagem conjugada enquanto ele estiver diante desse espelho. Eu escolhi aqui um personagem que eu gosto bastante, que é o Rick, do desenho Rick and Morty, né? Tá aí, pessoal, o nosso objeto aqui, ele está a uma certa distância. Se liga aí, ó. O nosso objeto está a uma certa distância da superfície do espelho. Tá legal? Então, isso significa que a imagem desse objeto está também à mesma distância né, desse espelho. Tá legal? Uma coisa que eu chamo a sua atenção aqui, né, galera? A imagem conjugada por um espelho plano é uma imagem chamada de enantiomorfa. Legal? Em resumo, galera, a imagem enantiomorfa, ela traz essa inversão horizontal. Tá legal? Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma camisa com AP aqui, ó, AP aqui, né? Então, se eu leio a minha camisa normal, eu vou ler AP. Se eu estou diante de um espelho, pessoal, eu vou ler PU, PU, no caso. Então, essa inversão horizontal é o enantiomorfismo. Uma definição um pouco mais específica sobre o que é a qualidade enantiomorfa. Você já percebeu que quando você está de frente para o espelho,
a imagem está de frente para você? Você já percebeu que se você estiver de costas para o espelho, a imagem também estará de costas para você? Tu já percebeu, pessoal, que não existe a possibilidade, é claro, né, se não estivermos num filme de terror, mas não existe a possibilidade de você estar de frente para o espelho e a imagem de costas para você. Não existe isso. Então, a imagem ser enantiomorfa, o objeto e a imagem sempre estão de frente e ou sempre estão de costas. Legal? Então, a qualidade enantiomorfa de uma imagem simboliza o fato de que a imagem e o objeto não se sobrepõem. Não se sobrepõem a ponto de criar um único objeto, no caso, uma única coisa. Elas não se sobrepõem. Tá legal? Enfim, a imagem enantiomorfa tem essa inversão horizontal aí. Legal? E repara só uma coisa aqui nesse caso aqui agora. Repare, pessoal, o seguinte, ó. Nesse primeiro caso, qual é a distância entre esse objeto e essa imagem? É 2 vezes a distância d. Concorda comigo, pessoal? Então, aí que tá. E se eu afastar o meu espelho? Olha só. Se eu afastar o meu espelho em x metros, ó, o espelho estava aqui, ó, ele estava aqui, Aí eu vou afastar o espelho, ó, afastei para cá. Então a distância do objeto até o espelho era d, agora é d mais x. Opa, eu tô falando com vocês aqui, mas eu nem troquei a imagem, foi mal, vou falar de novo aqui, ó. Vamos lá, ainda bem que eu não falei muita coisa, né? Esqueci de trocar a tela aqui, foi mal. Quem sabe faz ao vivo. Olha só, galera. Então eu tinha aqui que a distância do objeto até o espelho era d. Então a distância entre o espelho e a imagem também é d. Portanto, a distância entre o objeto e a sua imagem seria 2 vezes essa distância d, né? No caso, 2d. Beleza? Beleza, o espelho está nessa posição. E se eu afasto o espelho, então? Se eu afasto o espelho, então, ó, a distância dele agora ao espelho é d, que era a distância anterior, né? Que era a distância anterior. E agora será d mais x. D mais x. Beleza? Então, qual que é a nova distância entre a imagem e o espelho? A nova distância entre a imagem e o espelho continua também sendo d mais x. Tá legal? Pessoal, antes do afastamento desse espelho, a distância entre o objeto e a imagem era 2D. Lembra disso que eu falei com você agora? Aqui, ó. Antes de afastar o espelho, a distância era 2D. D mais D é igual a 2D. Só que agora, depois de afastar o espelho, qual que é a nova distância entre o objeto e a imagem? Seria, olha só, d mais x mais d mais x. Legal? Então, olha só, d mais d dá 2d, certo? X mais x é 2x. Então, a partir do momento que eu afastei um espelho, por exemplo, a distância entre o objeto e a imagem aumentou, só que ele aumentou em 2 vezes o afastamento do espelho, cara. Porque olha só, eu tenho 2D em cima e 2D embaixo. Só de afastar o espelho d metros, x metros no caso, então a minha imagem se afasta 2x metros. Então vamos pensar assim, ó. Se eu afastei meu espelho em 6 metros, então a minha imagem se afastou de mim em 12 metros. Concorda comigo? É sempre o dobro. E assim, a mesma coisa acontece para a aproximação. Se no caso esse espelho se aproximasse do observador em x metros, a distância, a distância aqui, ó, entre a imagem e o objeto seria menos 2x, né? Ele se aproximaria 2 vezes a distância em que o espelho se aproximou. Tá legal, pessoal? Então, aqui na ideia da translação, né, aqui na parte de translação,
você vê uma ideia, pessoal, você vê uma ideia aí, né, de dobro. Se o espelho se afasta 1 metro, a imagem se afasta 2 metros. Se o espelho se aproxima meio metro, a imagem se aproxima em 1 metro. E assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, basicamente é isso aí, ó. Só que ainda eu posso falar mais coisa para vocês. Ah, lembrando que Dzão é a distância do objeto até a imagem, legal? Pessoal, em geral, deixa eu só fazer reforçar aqui uma coisa com vocês. Olha só. Se o espelho se afastou 2 metros, a imagem se afasta 4. Se o espelho se afasta 10, a imagem se afasta 20. Se a imagem se afastou 15, é porque o espelho se afastou 7,5. Dá para fazer o contrário também, né? Se o espelho se aproximou 10 metros, a imagem se aproxima 20. Se o espelho se aproxima raio, a imagem se aproxima diâmetro, né? Sempre o dobro do outro. Então, em geral, eu gostaria de falar uma frase para você, que essa frase é muito importante, para você entender legal aqui, né? Olha só, em geral, pessoal, aquilo que o espelho faz, a imagem faz em dobro. Repito, aquilo que o espelho faz, a imagem faz em dobro. Se o espelho se afasta 2 metros, a imagem se afasta dobrado, né? Se afasta 4. Se o espelho se aproxima 3 metros, a imagem se aproxima dobrado, né? 6, então. Então, em geral, pessoal, olha só. O espaço percorrido pela imagem é igual a 2 vezes o espaço percorrido pelo espelho. Pois é. Olha, o que o espelho faz, a imagem faz 2 vezes. Se o espelho faz 1, a imagem faz 2, né? 2 vezes 1 é 2. E assim por diante. Tá legal? Mas você está autorizado em pensar, pessoal, que por exemplo, uma equação é como se fosse uma balança, em que aquilo que está do lado de esquerdo é equivalente ao que está do lado direito. Beleza? Então, só para ver um negocinho aqui rapidinho, o que aconteceria se eu temperasse essa minha equação com isso aqui, ó? Se eu temperar a minha equação com isso aqui, cara, bom, olha só, aqui a imagem ela percorre uma distância quando o espelho é transladado, né? O espelho também percorre uma distância quando ele é transladado. E nós sabemos que a distância que a imagem percorre é 2 vezes a distância que o espelho percorre. Tudo bem? Então, o que seria espaço dividido pelo tempo? Pois é, seria velocidade. Então eu posso pensar, galera, na translação, tanto pensando no espaço que o espelho e a imagem percorrem, como na velocidade também. Né? A velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho. Por exemplo, imagina só que tem um carro que ele se afasta de mim e atrás do carro lá tem um espelho. Beleza? Se o carro se afasta em 90 quilômetros por hora de mim, então a minha imagem se afasta de mim 180 quilômetros por hora. Também é a ideia do dobro, tá? Se o espelho tem uma velocidade, a velocidade da imagem é o dobro daquilo. Simples assim. Tá legal? Então, galera, é basicamente isso que é na translação, tá? Translação é você trocar de posição o espelho. Por favor, galera, anota isso no seu caderno. Eu sei que você está copiando aí, né? Acompanhando o raciocínio com o seu caderninho e tal. Anote no seu caderno, pessoal. Em translação de espelhos, aquilo que o objeto, aquilo que o espelho faz, a imagem fará em dobro. Tá legal, galera? Gente, olha só. Rotação de espelhos. A rotação de espelhos, pessoal, ela seria uma aplicação com espelhos que, no caso, é a menos cobrada, né? A menos cobrada aí. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou falar para vocês da ideia, mas eu não vou deduzir aqui. Tá legal, pessoal? Só para você entender aí. Beleza? Rotação. Então, rotação é diferente de translação, né?
A rotação da Terra acontece em 24 horas, a translação da Terra em 365 dias, né? Então, rotação é o seguinte, eu tenho um espelho nessa posição aqui assim, ele recebe um raio de luz, por exemplo. Sem mudar o raio de luz, esse espelho será rotacionado. Aí o raio de luz vai bater em outro lugar. Qual é a relação do raio depois e o raio antes da rotação? Tipo isso. Vamos lá. Então eu tenho um espelho aqui, né, pessoal? Um espelhinho aqui, beleza, maneiro. E nesse espelho chegará um raio de luz, que é um raio incidente, né? Esse raio de luz vai atingir esse ponto aqui, né? E aqui eu traço a reta o quê? A reta normal. Beleza? Bom, aqui eu tenho um ângulo, então, x, por exemplo, que é um ângulo de incidência. Esse raio será refletido e ali eu terei o ângulo x também, né? Que é um ângulo de reflexão, perdão. Então esses ângulos aqui, evidentemente, são iguais. Tá legal? São ângulos iguais. Beleza? Agora vamos rotacionar o espelho, pessoal, sem mudar a direção de entrada da luz. Repara só uma coisa. Tá vendo? O espelho estava aqui. Agora ele está aqui. De novo, ó, aqui e aqui. Então aqui o raio de luz bate nesse ponto. Quando eu rotaciono o espelho, olha, o raio de luz ele passa a bater nesse outro ponto aqui, ó. Lá eu traço outra reta normal. Lá eu tenho o ângulo de incidência, né, esse novo ângulo de incidência. E aqui eu tenho o ângulo de reflexão, que é igual ao de incidência. Legal? Veja bem, pessoal, essa linha aqui, ó, ela representa a trajetória da luz que era refletida quando a luz atingia essa posição aqui, ó. Bate aqui, pô, foi para lá. E pessoal, eu quero comparar, olha só, eu estou comparando a direção de reflexão da luz antes da rotação com a direção de reflexão da luz pós rotação. Tá legal? Olha, galera, eu tenho aqui que esse alfa é o chamado ângulo de rotação do espelho, é quanto que o ângulo vai rodar. Será rotacionado, por exemplo, aí. E esse beta é o ângulo de desvio da luz. Antes a luz batia aqui, ó, pô, e vinha nessa direção aqui, ó, nessa direção aqui, aqui. Beleza? Agora, com a rotação do espelho, a luz passa a atingir esse ponto aqui, e agora ele vai para uma outra direção. Então eu quero saber qual que é o desvio que a luz sofre quando o espelho é rotacionado. Tá legal, pessoal? Bom, galera, fazendo aí as continhas, eu tenho que o ângulo de rotação de desvio da luz é o dobro do de rotação do espelho. Se o espelho é rotacionado 15 graus, a luz é desviada 30 graus. Tá legal? Basicamente isso aí. Então assim, galera, para eu chegar nesse resultado, é uma brincadeirinha com ângulos aqui, né? Soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer e assim por diante. Tá certo? Eu não vou deduzir essa equação aqui para vocês, pessoal, porque esse tema, rotação de espelhos, ele é o tema em espelhos que é o que menos cai. Mas mesmo assim, eu não estou tirando aqui a importância, tanto é que eu estou falando aqui para vocês, mas só não estou deduzindo aqui a expressão. O ângulo de desvio da luz é 2 vezes o ângulo de rotação do espelho, beleza? Por último, pessoal, vamos falar de associação de espelhos, legal? Galera, deixa eu tentar achar aqui na internet uma cena para te mostrar aqui, rapidinho, que eu quero te mostrar uma coisa. Quinto dia. Deixa eu ver se... Aqui, achei. Pera aí. Galera, um dos filmes que eu mais gosto de assistir, um dos filmes aí, sei lá, das franquias, né, que eu gosto pra caramba, é a franquia de Senhor dos Anéis. Certo, galera? E aí eu gostaria de te mostrar uma cena aqui, uma cena bem legal, uma cena bem bonita. Que na hora da... Nossa, no filme essa cena aí é maravilhosa. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, tirar esse aqui, qual que é? PPT. Isso, beleza. Pessoal, vou te mostrar aqui uma cena de Senhor dos Anéis, tá certo, galera?
Essa cena aqui, gente, é a cena que acontece quando está acontecendo uma guerra num reino chamado Gondor, é o nome do reino, né? Lá em Minas Tirith. E aí o exército de Gondor, né, desse reino aí, que é o exército do bem, digamos assim, está sendo alvejado pelos orcs, né, pela galera do mal, digamos assim. E quando o dia amanhece, esse cara no cavalo aqui, ó, esse cara no cavalo aqui assim, chamado Gandalf, o branco, é a cena que ele aparece como uma nova configuração aí. Ele fez uma promessa que ele ia ajudar nessa batalha, trazendo um exército de Rohan, né, um outro exército lá da Terra-média. Legal? E aí, pessoal, na manhã do quinto dia, quando a guerra estava quase acabando lá, eles estavam perdendo a guerra, aí rola essa cena que eu fico até arrepiado quando eu vejo. Aqui, ó. Assista. Vamos ver. Gandalf. Théoden Rei está sozinho. Tá sozinho. Sozinho não. Não, não tá sozinho. Rohirrim! Bora, vem. Vamos. Vai pra cima. Elmer! Ao rei! Bora. É agora, moleque. Agora ferrou. Repara essa cena aí, pessoal. Olha que cena maravilhosa, galera. Esses cavaleiros aqui descendo essa colina, indo em direção aos orcs, né? Aí você imagina, olha uma cena como essa aí, galera. Essa aí é uma cena, pessoal, em que o diretor Peter Jackson, ele utilizou aí o recurso, né, da computação gráfica, beleza? Por exemplo aí, ó, você não tem tantos atores, né, que conseguem controlar tantos cavalos assim, né, nessa cena, por exemplo. E aí, tá bom, né? Tá bom. Depois tem a guerra. E aí, pessoal, esse é um recurso moderno, né? Computação gráfica. Computação gráfica é um recurso mais moderno, beleza? E assim, galera, houve uma época em que os diretores de cinema eles não tinham acesso a essa tecnologia. E assim, às vezes um diretor de cinema, de coreografia, de teatro, ele queria que aparecesse mais personagens na sua cena, né, com um número menor de atores. Por exemplo, eles com 5 atores conseguiam transformar aqueles 5 atores em 25, né, na cena, por exemplo. Porque eles faziam um jogo com espelhos. Então atenção aqui para a história agora, tá, pessoal? Associação de espelhos é o último tema dessa aula de hoje. Eu coloco aqui, pessoal, nesse exemplo, né, para ficar mais fácil para explicar e para você entender. Nesse exemplo, não significa que são em todos os casos, o ângulo entre dois espelhos vale 90 graus. Né? Então eu tenho dois espelhos que estão associados e formam entre si um ângulo de 90 graus. Tá legal? Eu posiciono um objeto, uma esfera do dragão, a esfera de 4 estrelas, né? A esfera que estava com Gohan no começo de Dragon Ball Z. Diante dessa associação de espelhos. Então, olha só, veja bem. O espelho 1 consegue formar uma imagem desse objeto. O espelho 2 consegue também formar uma imagem desse objeto. Legal? Segunda situação. Isso aqui, galera, representa, sabe o quê? A imagem do espelho 1 que foi formada pelo espelho 2. Pois é. E isso aí eu sei que é assim, galera. Por quê? Porque, olha, o ângulo entre os espelhos vale o quê? Vale beta. Então, o ângulo formado entre o espelho 1 e a imagem do espelho 2 foi mal, tá? Eu acho que eu falei errado quando eu falei agora há pouco. Isso aqui é a imagem do espelho 2 formado pelo espelho 1. Eu sei que ele está aqui porque o ângulo também tem que ser beta. Legal? Isso aqui é a imagem do espelho 1 formado pelo espelho 2. Agora sim, eu sei que ele está ali por causa do ângulo beta. Beleza? Galera, essas imagens de espelhos conseguem criar uma nova imagem dessa imagem aqui. Então, assim, eu consigo fazer uma imagem level 2, né? Olha só, isso aqui é uma imagem dessa imagem, que também é dessa aqui, elas são sobrepostas. Então, em geral, olha, o ângulo também vale 90.
Em geral, pessoal, se eu fizer isso aqui, ó, você pode reparar que eu tenho, né, que nesse quadrado, cada vértice eu tenho um objeto, beleza? Só que, no entanto, pessoal, repara só aqui, galera, é, eu tenho que essa parte aqui, ó, essa parte, esse quarto da circunferência é representado pelo objeto. Esse outro quarto aqui, ó, é representado por uma imagem. Aqui é a imagem e aqui também é a imagem. Ou seja, se você pega 360 graus e divide pelo valor de beta, né? No caso aqui 90, então vai dar 4, né? 4. 1, 2, 3, 4. Então 360 graus dividido por beta é o número de lados que eu tenho aqui, né? Entre objetos e imagens. Por que eu desconto o número 1 dessa conta aqui? Por que é 360 dividido por beta menos 1? Por quê? Simplesmente porque eu tenho aqui, galera, desses 3, né? 1, 2, 3, 4. Desses 4, um lado é objeto e os outros são imagens. Se eu quero calcular o número de imagens, eu tenho que pegar isso e subtrair do número 1. Tá legal? Pessoal, então nós finalizamos aqui o conteúdo de espelhos, os espelhos planos, tá? Eu quero fazer na próxima aula com vocês uma bateria de exercícios, né, sobre esse assunto, tá certo? E depois disso eu continuo a matéria falando sobre espelhos esféricos, beleza, pessoal? Por hoje é só, o professor Alex fica por aqui, um abraço e até a próxima aula. Valeu, fui!